programa de debate, ele tem outra pegada. Eu, uma época, apresentei o Bola na Rede, né, da Rede TV, num outro formato e tal, diferente do que é hoje, diferente do que era na época do Fefon, que era uma revista eletrônica ali de todos os jogos e tal, que era um puta programa legal que o Fefon conduzia de domingo, lá na Rede TV, uma pena ter acabado. Espero que um dia volte, porque prestava um bom serviço para a televisão brasileira, inclusive. E era um programa barato e dava audiência, era muito bom, né? E eu apresentava esse programa como uma mesa redonda, eu era tipo um Avalone mesmo, apresentava ali, tinha o pessoal na mesa e a gente tinha que suscitar discussões, né, dentro da pauta que era estabelecida ali, mostrando coisas e tal. E naquele momento, eu tô falando de uns 7 anos atrás, mais ou menos, foi antes da pandemia, né, mais ou menos isso. Eu não tinha o repertório que eu tenho hoje. Eu não via o futebol da maneira que eu vejo hoje. Eu não tinha um aprofundamento de outras questões que a maturidade me deu, que eu tenho hoje. Então, eu não era muito bom em levantar polêmica, em ficar criando elementos para gerar uma discussão ali que pudesse viralizar ou dar audiência, né? O que é um programa de debate é isso. Alguém discordar de alguém, os dois terem um embate ali e você mediar aquilo, né? Eu não era bom nisso. Então, confesso que foi uma experiência que eu acho que nem deu muito resultado, tanto que não ficou no ar muito tempo. E que também, de alguma maneira, me ensinou, né, que era necessário ter isso para se apresentar um bom programa de debates, né? Você pode ter uma pauta ali, mas se você não tiver o que o Pilhado tem, por exemplo, na Jovem Pan, gostem ou não dele, mas ele tem isso, essa capacidade de criar, às vezes até onde não tem, né? Ele cria uma coisa onde não tem e tal. Fica uma coisa, né, meio xoxa, assim, meio forçada em algumas vezes e tal. E o pessoal da Jovem Pan tem muito isso, os meninos também têm na apresentação lá do Canelada e tal. Eles têm essa capacidade de levantar essas pautas para um grande time de comentaristas que também é necessário nesse tipo de programa, né? Senão não adianta nada. Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai. Vou continuar já, vou pro quadro já, mas antes eu tenho já perguntas da galera, que o chat tá movimentado, hein? Que legal. Igor Mendes, forte abraço, Marcelão. E sim, nossa, apresentar é um barato, algo que gosto muito. Então, Igor, cara, eu não tinha noção do quanto isso é gostoso. Assim, essa experiência na X Sports pela primeira vez eu tô desfrutando de outra coisa que não seja narrar. E vou dizer para vocês o que eu já disse para amigos e tal, né? Para as pessoas que estão mais próximas de mim, para as minhas terapeutas e tudo mais. Que eu encontrei nessa função um tesão muito parecido com o que eu tenho narrando. Sim. Porque existe uma adrenalina do real time ali, de você ter que dar um resultado, né? Porque a gente tá na TV aberta, tem o Ibope, tem ali um cara te pilhando para você dar mais, né? Para você ir para frente, porque tá indo bem ou porque não tá, precisa de mais. Então você tem essa adrenalina de e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Assim, tem essa imagem que eu mostrei agora há pouco do cara chegando com a taça, né, da Copa São Paulo. É o inusitado, que ninguém tava prestando atenção, de repente, pô, a taça chegou, vamos chamar o cara para vir aqui, vamos bater um papo com esse cara? E aí a gente vê, o cara veio, você conversa com o cara, já cria um negócio. Então isso isso é imprevisível. E esse é o grande barato. Esse é o grande barato desse tipo de atração, né? Quando você faz um pós-jogo, por exemplo, a Central da Copinha era um pós-jogo. Ele saía de um jogo da Copa São Paulo e depois você repercutiu o resto do dia ali. Mas ele saía de um pós-jogo, então tinha vestiário, tinha entrevista, tinha muita coisa. Tem o narrador e o comentarista ali participando da jornada, trazendo as suas impressões do que foi o jogo e tudo mais.
Então, cara, é uma coisa que tá ali, tá tudo passando por você. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu sempre fui resistente a essa ideia, porque narrador acha que só sabe narrar. E eu sempre falei isso. Eu gravei um vídeo essa semana, acho que ontem, né? Falando sobre isso. Ah, narrador só sabe narrar. Eu tinha esse mantra na minha cabeça que limitou minha vida durante muitos anos. E hoje, né? Poxa, eu lembro tanto, minha ex-mulher, Tatiana, sempre falava isso. Marcelo, você é um comunicador. Você é um comunicador. Você não é só narrador. Ela foi a primeira pessoa que falou isso pra mim. E hoje eu tava brincando com ela esses dias sobre isso, inclusive, né? Falei, pô, tá vendo? Quando veio essa proposta de virar apresentador na X Sports também, além de narrar, eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, acho que você tinha razão. Né? Então, quando eu botei isso na cabeça, eu me abri para estar aqui com vocês, para criar a Liga dos Narradores, para opinar mais. Aí eu virei colunista na Band News e tal. Perdi o medo, né, de fazer outras coisas. E, cara, isso abre um leque na vida da gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quem mais aqui? Já apresentou Rede TV News? Gabriel já apresentei Rede TV News. O canal Pride TV, apresentar a jornada é muito gostoso. Fiz nos tempos de dimensão esportiva e sinto muita falta, pois é. A X fez história com a cobertura da Copinha, fez mesmo. A gente incomodou as poderosas, né? Foi muito legal isso. Como utilizar estrategicamente o tempo de apresentação? Um pré-jogo, um programa de meia hora, 1 hora, 2 horas ou até mais? Gabrielzão, depende. Depende do que é o programa. Por exemplo, segunda-feira, eu apresentei lá o Gols pelo Mundo, que é um grande momento do futebol. Né? Você tem lá os gols do mundo inteiro, né, dos campeonatos que a X Sports transmite, os gols daqui, e você, durante 1h30, fica praticamente fazendo o Léo Batista, né, o off dos gols e tal. Então é 1h30 você falando. É um pouco desgastante. Acho até, disse isso lá para eles, que seria legal ter 2 narradores ali fazendo esse trabalho, porque aí fica um jogralzinho que para quem tá em casa fica mais legal, eu acho. Minha opinião, né? No jornalismo não tem certeza, tem sensações das coisas. Eu acho isso. Mas é uma outra pegada. Você ali falando, 1h30 você falando. Na televisão, quando você tem um programa de debate ou um pré-jogo, tem um cara no seu ouvido, ponto eletrônico, o cara da coordenação, que é, na verdade, quem manda em tudo aquilo. O apresentador não manda nada, quem manda é o coordenador. E ele fica te falando quanto tempo tem, quanto tempo você precisa segurar, se você tem que entregar rápido, quem você tem que chamar. Então o guardião do tempo é ele, não é você. Você está ali só executando. Né? No rádio, você é o guardião do tempo. Então, por exemplo, a Band News FM tem lá o Band News na área, né? Que é o nosso programa de esportes. Tem lá um relógio na rádio que diz o seguinte, a cada 20 minutos dentro da Band News FM tem que ter um giro de manchetes. Então, quem tá lá precisa coordenar esse tempo das manchetes, o tempo do local, que é a Rádio Nacional, então tem um tempo para cada praça, você tem que preencher. Então, os meninos lá, eu nunca fiz, mas os meninos lá, né, a Aline, o Maurício, o Camarão, a galera que apresenta lá, o Yuri, apresenta olhando para aquele relógio. E é o guardião do tempo ali. Eu não tenho esse problema porque eu só vou lá narrar os jogos. Então depende do lugar que você tá, né? Agora, você usar estrategicamente o tempo do programa, quando você também, além de apresentador, é o responsável pelo programa, você também é o editor do programa, você tem que fazer esse planejamento antes. A gente vai abrir com o quê? O que é mais importante naquele momento? A gente vai sair de um jogo, sei lá, São Paulo e Corinthians. Então a gente vai ter que falar primeiro de São Paulo e Corinthians, mas o Palmeiras jogou também. Então depois a gente fala do Palmeiras, que é a organização da pauta do programa, né? Que também faz parte do trabalho de quem está cuidando daquela atração. Se você é esse responsável, aquilo é teu. Se não é, e você tem conhecimento disso, você pode aproveitar e dar os seus pitacos, evidentemente. Acho que até deve, né? É importante. Quanto mais você participa do programa, melhor ele fica. Né? Eu consegui, por exemplo, assistir alguns gols que eu ia falar lá, os que eu assisti eu consegui narrar melhor. Né? Então, quanto mais tempo você participa daquilo,
o produto também tem um toque seu também, eu acho muito importante, quem gosta de participar, né? Pedro Andrade, sou apresentador, tem 10 anos, narro há 1 ano, feliz demais. Quem mais aqui? Nananana, falando Live Esportes. Faço minhas loucuras aqui no canal de apresentar, perdendo o medo e a vergonha cada dia, cara. E é isso, é fazendo mesmo. Eu também tinha muita vergonha de fazer essas coisas. E achava que não tinha talento para fazer, né? Mas quando vem um cara de fora que tem o conhecimento do Mazei, né? O Mazei, para quem não sabe, trabalhou na TNT, né? No esporte interativo. Ajudou a revelar esses caras todos que estão aí na Cazé e lá na TNT brilhando muito. Todos, de alguma maneira, passaram pelo trabalho dele, né? Então, quando um cara desse tamanho olha para você e enxerga essa capacidade, ele me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. E nunca mais saiu, ele nem sabe disso. Ele falou assim, olha, eu tô fazendo essa aposta em você porque eu acho você um bom narrador de televisão. Mas eu acho que apresentando você pode ser muito melhor. E aí aquilo explodiu minha cabeça, assim. Era até uma madrugada aqui quando ele me ligou para fazer essa proposta. E aí eu falei, porra, tá bom, se você tá dizendo isso, eu vou mergulhar nesse trem aí. Vamos ver qual é, né? E estamos aí fazendo, não sei até quando, mas tô fazendo e tô me divertindo muito. Então, dividir isso com vocês era a primeira pauta do nosso programa aqui. Primeiro, vocês precisam colocar na cabeça que aprender a apresentar é uma competência necessária, tá? Não é um acessório, ela é necessária. Que narrar é uma forma de comunicar, portanto, não fechem a sua cabeça dizendo que você só sabe narrar, como eu fiz a minha vida inteira. Porque isso é uma mentira. Quem tem a capacidade de narrar jogos, como a gente tem, principalmente sem imagem, tem uma característica inata que é fundamental para qualquer apresentador, que é o improviso, que eu coloquei no item 5 aqui. Aqui, na verdade, não tem ordem não, tá? De 1 a 5 aqui, tudo tá valendo. Tudo é igual, acho que o peso é o mesmo. O improviso da gente, de sair de uma situação, né? De, pô, sei lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como, por exemplo, apareceu o cara com a taça. O que eu vou perguntar pra esse cara? Ou, poxa, estão ligando o irrigador do campo e eu tô aqui no caminho. Ele vai molhar. E agora? O que eu vou fazer? O que você faria? Cara, tava um puta calor. Falei, quer saber? Venha. E aí na hora veio a ideia de brincar com o Mauro Betti, imitar o Zé Silvério. Tal. Vou subir pra te abraçar, porque o Silvério falava o contrário, né? Eu vou descer pra te abraçar. E ficou uma brincadeira legal pra caramba no vídeo. Então esse tipo de coisa coloca a sua personalidade à frente do seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente narra, a gente coloca as nossas técnicas de narração à frente da nossa personalidade, principalmente no começo da carreira, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque a gente começa a narrar preocupado em não errar, em ter a dicção correta, em não perder o gol, identificar corretamente os jogadores, né, e ter o ritmo da transmissão. E depois que você consolida tudo isso, é que você coloca você mesmo na transmissão, falando com a própria voz, usando as próprias referências e tudo mais. A apresentação, para mim, é o contrário. Ainda mais hoje em dia, né? Com internet, com influenciadores e tal. Você precisa ser você mesmo primeiro, né? Senão, você pode até fazer um personagem, mas esse personagem, no meu caso, por exemplo, eu que fora das câmeras sou um pouco tímido, embora não pareça, eu ponho na frente um personagem do cara que eu gostaria de ser. Né, divertido, um pouco falastrão, um pouco ranzinza de vez em quando, tal, meio corneteiro e tal. Esse é o Marcelo que criou essa persona para apresentar. E essa persona, ela tá na frente. Se eu vou chamar correto, se eu não vou, isso é depois que eu vou ver, né? Como eu vou chamar. E o improviso faz um pouco parte disso, porque quem narra no rádio, quem narra sem imagem, cara, você tá narrando, cai a imagem. Você tá narrando, o cara corta para outro negócio que você não tava vendo, né? Todos nós passamos por isso, né?
Então ter improviso é fundamental para um programa ao vivo. Fundamental. Programa gravado não, mas normalmente nós somos chamados para fazer programas ao vivo, porque a gente tem essa capacidade de lidar com o ao vivo. De uma maneira tranquila, a gente não sente, a gente não se encolhe no ao vivo, a gente cresce no ao vivo. Né? Que é um pouco do carisma. O carisma é uma coisa que cada um tem, é uma coisa que não se ensina. Cada um tem. Carisma é a sua capacidade de prender a atenção do outro. E não necessariamente pelo bom humor ou por ser muito risonho, sair mostrando os dentes para todo mundo, como dizia a Dona Flor. Não. O carisma é a sua capacidade de prender a atenção do outro. E prender a atenção do outro, você pode prender a atenção do outro tendo muito conteúdo, por exemplo. Né? O Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, para quem não conhece. Ele não tem carisma, mas ele tem um conteúdo absurdo, então você para ouvir. Né? O Neto tem carisma. O Milton Neves tem carisma. Né? Thiago Leifert tem carisma. Tem uma forma de apresentar que te prende. Você quer ouvir o que o cara tem para dizer. Tem uma linguagem carismática. Então você fica ali, você não desliga do cara. Isso não se ensina. Você tem. Você tem que desenvolver observando quem você é. Um processo de autoconhecimento. Né? Então hoje eu sei como, de alguma maneira, despertar isso, essa expressividade. Né? Passados muitos anos, mas eu aprendi meio na marra ali, forçado. Né? As fonos que eu tive, a Juliana, a Isa, elas me ajudam muito nisso. Me ajudaram e me ajudam ainda muito nisso, quando eu estou um pouco preso por alguma coisa. Então, ter carisma é importante para você se consolidar como uma figura pública de relevância. É importante.